Então, como nós estávamos falando, quando nós juntamos o conceito de saúde, que saúde é equilíbrio, e se o profissional da saúde ele conseguir entender isso, né, manter este equilíbrio, quando a gente fala desse equilíbrio, não é só em ser saudável, procurar ser saudável, é também de você ser equilibrado em todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, saúde completa, bem-estar físico, mental, social e assim por diante, o equilíbrio ele acompanha o mesmo raciocínio. Então, ele tem que ser um equilíbrio físico, mental, social, profissional. Então, o profissional da saúde que entende o conceito de saúde, ele é um profissional que busca equilíbrio, ou que é minimamente equilibrado, inclusive emocionalmente, eticamente. Quando o profissional ele é equilibrado e é um bom profissional, ele vai procurar ser ético, né? Seguir as condutas de ética. Então, se eu junto aí um profissional equilibrado com um profissional ético, consequentemente eu tenho um profissional humanizado. Então, a relação entre esses três é exatamente essa. Um profissional que é equilibrado, um profissional que é ético, ele vai ser um profissional humanizado. Lembrando que a gente não consegue ser humanizado automaticamente. Falei isso, né? E vou repetir. É uma decisão diária. Eu decido ser um profissional humanizado. Se eu não decidir todos os dias, a cada plantão, a cada momento que eu estiver numa situação com o meu paciente, pode acontecer de eu não conseguir ser humanizado. E lembrando também que a humanização não é só com o paciente. A humanização também é com o colega de trabalho, a humanização também é com a chefia, a humanização de modo geral, né? Não é um jalequinho que eu visto e eu sou humanizado com o paciente, eu vou lá, trato o paciente super bem. Aí na hora que a minha colega fala assim, Bárbara, você pode me cobrir pro café? Eu falo, não posso, estou ocupada agora. E a minha colega fica sem café porque eu não pude cobrir a minha colega, né? Então, isso, de fato, não é um profissional humanizado. A humanização, ela não se restringe somente ao paciente. É a humanização com o paciente, com o acompanhante, com o visitante, com o familiar, com o colega, com a chefia. Vocês têm que lembrar também que a chefia, a coordenadora, a líder, seja lá quem for a pessoa que estiver à frente, né, das decisões mais importantes e administrativas, ela também se cansa, ela também se estressa, ela também tem seus problemas, né? E se a gente não tiver essa compreensão, às vezes a gente acaba sendo desumanizado com a nossa chefia. E isso também é bem, bem desagradável, tá? Junto aí nesse mesmo raciocínio, existe o conceito de bioética. Então, a palavra bioética, né, tem uma origem grega, bios vem da vida, e aí a ética tem a ver com os costumes, com os valores de uma determinada sociedade, em um determinado tempo, né, em um determinado momento histórico. Então, a bioética, ela vai trazer aí alguns conceitos e algumas discussões que vão objetivar alcançar os benefícios e assegurar a integridade dos seres humanos. Então, na bioética, nós estaremos sempre defendendo a dignidade humana. Então, pode fazer teste em humanos? Pode usar humanos como cobaia? Em que situação? A bioética ela vai decidir, ela vai avaliar, ela vai discutir sobre isso. Então, assuntos que entram na bioética: aborto, eutanásia, distanásia, o que mais? Clone, células-tronco, tudo que envolve ou que pode envolver a dignidade humana, né, que pode alterar alguma coisa relacionada ao ser humano, ao corpo do ser humano, a biologia do ser humano, a vida do ser humano, pode ser discutido, então, em bioética, ok? O que é importante aqui é você, como profissional da área da saúde, ter opiniões formadas baseados em artigos, baseados em ciência. Então, por exemplo, eu sou contra o aborto. Por quê? Você tem que saber explicar. Eu sou contra a eutanásia. Por quê? Né? E aí, quando a gente fala de bioética, aqui a gente não está tratando necessariamente, exclusivamente só de religião, né? Então, para a ciência, falar assim, porque aborto é pecado. Por exemplo, tá? Só um exemplo.
Isso não seria um argumento suficiente, tem que ir muito além disso, né? Aborto é considerado a partir de quanto tempo? O que é considerado tirar uma vida? A partir de quando é considerado uma vida? Né? Então, essas coisas, elas precisam ser entendidas pelos profissionais da saúde e é importante que cada um tenha a sua opinião bem formada. Lembrando que nós temos legislações a cumprir, legislações a seguir e a gente não pode também fazer aquilo que a gente acha. Por exemplo, a eutanásia no Brasil não é permitido, né? É considerado um crime, é considerado homicídio. Mas eu acho que é certo. Um exemplo, né? O profissional acha que é certo, que é certo, que é certo, que tem que fazer. Se por acaso ele praticar e for comprovado que ele praticou a eutanásia, ele vai responder judicialmente, correndo o risco de perder aí o seu CRM, o seu COREI, ser processado e ser condenado, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar qualquer tipo de complicação quando a gente vai contra a legislação, tá? A opinião de vocês é bem importante. É importante que vocês tenham, sim, uma opinião formada, porque vocês são profissionais, vocês vão participar dessas discussões, vocês vão participar aí, né, da educação dos seus pacientes, então é importante que vocês tenham essa definição, né, essa opinião, esses princípios baseados em ciência, não em achismo. Saúde não é achismo, eu acho, talvez sim. Saúde é ciência, foi comprovado, não foi comprovado, foi feita pesquisa, ok? E dentro de bioética vai ser uma reflexão, né, sobre a adequação das ações que envolve a vida e o viver. Então tem tudo envolvido: economia, ciência, política, saúde, psicologia, ambiente, espiritualidade, moral, história, educação. Tem muita coisa envolvida. Então a gente tem que entender que a bioética é um campo muito aberto, muito grande, mas também é algo muito, muito sério, tá bom? Nessa linha de raciocínio aí sobre ética, bioética, moral, é certo, é errado, olha só. Aí a gente tem a foto de um médico que foi ex-BBB e ele postou essa foto nas redes sociais. Não sei se alguém acompanhou na época, né? Se alguém viu, eu nunca lembro o nome dele, mas enfim, ele participou aí desse reality show e o que já torna o caráter dele um tanto quanto duvidoso. E aí, depois de ter saído do programa, ele voltou para a vida dele, né, para a carreira dele como médico, e aí ele resolveu postar essa linda foto. Ele no meio de uma cirurgia, paciente aberto, né, e o pessoal aí sabe o nome. O paciente aberto, ele no meio da cirurgia, dentro do centro cirúrgico, né, no intraoperatório, e aí comendo, né, infelizmente aparece um colega, uma pessoa aí, oferecendo, se não me engano, era um bolo, alguma coisa assim. O que a gente tem que analisar nessa foto, né? Se eu não me engano, a descrição da foto era alguma coisa relacionada a cansaço, que mesmo cansado não para, alguma coisa assim. Não tem, vocês sabem mais do que ninguém que eu não sou contra as redes sociais. E aqui, novamente, não é questão de opinião, é uma questão de legislação. Existem regras básicas da NR32, bem básico, tá? Das regras institucionais, né? As regras da instituição. E nenhum centro cirúrgico decente, minimamente decente, vai permitir que alguém coma dentro da sala de cirurgia no intraoperatório, né? Na cirurgia propriamente dita. A Júlia sabe o nome completo, é isso mesmo, Júlia. Ele é cirurgião plástico. E não pode, tá? Está ali dentro das regras e das normas por uma questão muito simples: risco de infecção, risco de contaminação, não pode nem tirar a máscara, né? Então, para comer você precisa tirar a máscara. Existem vários riscos aí envolvidos, tá? Tanto para o paciente, principalmente para o paciente, quanto para o profissional. Então, não pode. Todos os hospitais vão ter essa regra. Centro cirúrgico e UTI geralmente tem a sua copa, né? Então, mas se a cirurgia for muito longa, um médico tiver com hipoglicemia, pressão baixa,
olha, gente, existem maneiras de fazer isso. Então, o médico poderia ali, né, pedir para o anestesista, dificilmente eles operam sozinhos, sempre tem um auxiliar, dar uma continuidade, ele sai do campo, né, ele sai ali ele deixa a cirurgia e aí sim ele vai na copa, faz lá a refeição que ele precisa fazer e depois ele volta para terminar a cirurgia. Se o médico passar mal também, a gente tem aí, né, às vezes alguém finaliza ou consegue manter o paciente bem estável até que o médico possa voltar, né, e continuar com o tratamento. Exatamente, Larissa. O pior, além de ter tirado, ter postado, né? Infelizmente, aí todo mundo responde um pouco. Tá ele, no caso, que postou e que está na foto. A moça que está na foto também responde de alguma maneira. A enfermeira do centro cirúrgico também vai ser autuada, também vai ser questionada. Você não viu que estavam levando comida para o centro cirúrgico, para dentro da sala operatória? Você nunca orientou? O que você fez? Se você viu, o que você fez em relação a isso, né? Teve uma situação recente que tinha um familiar, se eu não me engano, de uma colaboradora de outro setor e pediu, eu posso dar uma olhadinha no seu fulano, porque eu conheço a família, enfim, alguma coisa desse tipo, e pediu para ver o paciente na UTI. E a gente autorizou, não, já pode ir lá, pode ver tudo, né? Só pode ver, né? Seu conhecido pode ir lá, pode fazer uma visitinha. E aí ela tirou foto, né, do paciente. E a técnica de enfermagem viu e veio avisar. E aí a gente foi atrás dela e a gente falou, olha, você não tem autorização, ninguém tem autorização para tirar foto do paciente. Então você precisa apagar essa foto. E ela precisou apagar a foto, tá? Não pela gravidade, não porque tinha alguém fazendo alguma coisa errada, é porque a imagem do paciente, né? As fotos dentro da empresa precisam ser muito bem, tem que tomar muito cuidado. Você não pode tirar foto onde apareça o paciente, você não pode tirar foto no horário de trabalho, não pode postar foto que apareça, por exemplo, geralmente essas roupas privativas têm o nome do hospital, né? Então, hospital tal, né? Não pode aparecer o nome, você tem que colocar alguma coisa em cima, você tem que deixar, como fala, embaçado, né? Para não dar para ver. Se tiver com crachá no peito, também, mesma coisa, ou colocar alguma coisa em cima, ou deixar embaçado que não dê para ver, porque você está expondo a instituição e, pior do que isso, você estava tirando foto no horário que era para você trabalhar. Tudo bem? Então, pode acontecer de você, eu tô saindo, já acabei meu horário, já bati meu cartão, tô saindo, vou tirar uma fotinho para registrar e o plantão foi ótimo, por exemplo. Pode, né? Agora, tem que tomar bastante cuidado na hora de postar, ok? E aí, no caso, o que ele fez foi antiético, né? Foi quase perto aí do imoral, ele colocou a vida da paciente em risco, risco de infecção e risco de várias outras situações, né, de contaminação. Então, completamente errado. Errado por fazer, mais errado ainda por postar e se expor, certo? Alguma dúvida? Bom, e aí quando a gente fala então de ética, de moral, quando a gente discute, né, sobre humanização, quando a gente fala sobre essas questões, eu gosto de perguntar para vocês que tipo de profissionais vocês querem ser quando vocês se formarem. Porque, olha, ter pessoas que têm técnico de enfermagem, tem um monte. Tem um monte. Que tem um currículo, que tem um diploma, tem um monte. Isso não é muito difícil. Agora, que tipo de profissional você quer ser? Né? Como que você quer ser? Você quer ser só mais um? Mais um técnico no mercado? Mais um auxiliar no mercado? Sendo que o mercado está cheio, lotado, saturado? Que tipo você quer ser? Ou você quer ser o técnico, o auxiliar de enfermagem, o melhor, excelente profissional? Então, vocês precisam começar a questionar isso desde agora. Vocês estão no terceiro módulo, estão finalizando essa disciplina, vocês estão finalizando o curso. Então, que tipo de profissionais vocês decidiram ser? Né? Profissionais que cometem erros, profissionais que não cumprem as regras de trabalho, né? Não usam os EPIs, que falam grosseiramente com os colegas, com a chefia, profissionais que usam as ferramentas de forma errada,
profissionais que não dão bom dia. Gente, como existem pessoas assim, oi, bom dia, a pessoa passa direto e não te responde, né? Não é minimamente educado, tem um tom de voz muito alto. Ah, eu sempre falei alto, então começa a falar baixo. Então começa a exercitar a falar baixo. Então comece a exercitar a ser uma pessoa mais dócil, né? Para a área da saúde isso é importante, isso é fundamental. A gente vê aqui, por exemplo, né, em muitas profissões é proibido usar anel. No nosso caso, anel, aliança, é proibido principalmente por conta da contaminação. Não pode usar cordão, né? Não pode usar nada pendurado no pescoço, nem garantilha, nada. Não pode usar nada pendurado no pescoço. Risco também, né, de aquele cordão ali encostar em alguma coisa e contaminar, infectar, enfim, risco de algum paciente mais agitado, né, segurar ali e acabar te machucando. Existem inúmeros riscos. Então, não pode. E aqui a gente vê um caso de pacientes que, por exemplo, eu vou falar um caso que eu atendi. Então, o paciente era caminhoneiro e ele tinha que desmontar alguma coisa no caminhão. E ele usava anel em todos os dedos, nos 10 dedos, tá? Aqueles anéis de latão. E aí alguma coisa deu errado lá, no que ele tinha que montar, no que ele tinha que fazer, e enroscou no anel e aconteceu exatamente isso que vocês estão vendo na foto, tá? Obviamente essas fotos não são desse paciente que eu tô falando, essas fotos eu peguei na internet, mas só para vocês entenderem, né? As regras, elas não existem à toa. Não pode, não pode trabalhar com anel, tem que prender cabelo, enfim, não estão aí à toa. Existem alguns porquês. Não é fácil, né? Quando a gente começa, principalmente quem já participou de estágio, quem já viu um pouquinho como é que é a área da saúde, sabe que não é fácil. A gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas você escolheu isso, não escolheu? Foi você que escolheu. Eu gosto sempre de lembrar os profissionais da área da saúde, os estudantes, que você escolheu a área da saúde. Não é uma profissão que você estava passando na rua, alguém te obrigou a entrar ali e fazer. Você saiu da sua casa, você fez matrícula no curso, você estudou, você fez prova, passou por todo o processo do curso. Então, sim, foi uma escolha. Então, você tem que estar ali sempre de sorriso no rosto, com sorriso no rosto e com muita, muita paciência. E se você percebeu que não se adapta a isso, não concorda com isso, você tem a liberdade de escolher outra profissão. Tudo bem? Aqui a gente vê algo também, uma postura que não é ética. A gente está vendo aí pessoas profissionais da área da saúde com jaleco na rua. Isso é proibido, isso também é antiético, isso mostra o quão você não é profissional, tá bom? Então, a gente precisa também prestar atenção nisso. Então, antes de a gente continuar, eu gostaria que vocês refletissem sobre o tipo de profissionais que vocês gostariam de ser. Que tipo de profissionais vocês gostariam de ser? Né? O que motivou vocês a fazer o curso? O que motivou vocês a terem carinho pela enfermagem, a querer fazer enfermagem? Será que a gente realmente faz por amor? Ou a gente faz pelo dinheiro? Já adianto que não. Vocês não vão conseguir, né, se satisfazer se for em relação ao dinheiro. A gente tem que pensar aí se o que motivou vocês, um filme, uma situação da vida de vocês, uma série, independente do que motivou vocês, vocês precisam focar na humanização do paciente, ok? Em ser excelentes profissionais. E como que eu começo, como que eu consigo ter humanização? Como que eu consigo ser humanizado? Como que eu consigo desenvolver a minha humanização? Você consegue através da humanização própria. O que é humanização própria? Eu não consigo dar algo que eu não tenho. Então, eu preciso verificar as minhas necessidades, eu preciso verificar aquilo que eu quero, eu preciso me conhecer, um autoconhecimento, para que, então, eu esteja satisfeita o suficiente para oferecer isso para o paciente. Sem isso, é impossível, tá? Lembrando que a gente tem aí o trabalho em equipe, que as pessoas entendam que ser humano é necessitar de outro ser humano. Quando as pessoas são muito individualistas, isso atrapalha bastante o relacionamento, atrapalha o trabalho e não tem como trabalhar na área da enfermagem sem
trabalho em equipe. E eu vou mostrar um vídeo para vocês que é muito importante e que tem tudo a ver com isso. Então, vamos assistir este vídeo. Espera aí. Vou compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Quando a gente fala aí desse trabalho em equipe, né, e de entender a humanização, eu também gostaria que vocês tivessem em mente a lei do retorno, tá? Essa lei, eu vou falar sobre a lei do retorno, e aí vocês também vão entender melhor. Deixa eu só achar. Uhum. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Então, quando a gente fala de dedicação a outras pessoas, é isso que nos torna mais gente. Então, gente precisa de gente para ser gente, né? Então, gravem isso e levem isso aí para a vida de vocês, tá bom? Continuando, então, aí na nossa aula, vamos pegar algumas frases que foram faladas nesse vídeo. Respeito básico pelos outros, tá? Deixa eu só... Compaixão, partilha, empatia. Ser humano é ser com os outros. Ser com os outros é ser tudo. Conceito de unidade é igual a pluralidade única, eu respeitar a opinião do outro, a diferença do outro, e importar-se uns pelos outros. A gente precisa de gente para ser gente, e ninguém é alguém sem outro alguém. Se você pensar nisso, você vai pensar no seu paciente, você vai pensar no acompanhante dele, e você vai pensar também no seu colega de trabalho. O trabalho em equipe tem tudo a ver com humanização. Se eu trabalho em equipe, eu não consigo prestar um atendimento humanizado. E se eu não for uma pessoa humanizada, se eu não tiver um caráter humanizado, se eu não entender que o ser humano precisa ser tratado como um ser humano, eu também não consigo trabalhar em equipe. Então, o trabalho em equipe ele tem tudo a ver com a humanização, tanto com o meu colega quanto com o paciente. Por exemplo, se eu pegar um paciente de 100 e poucos quilos, um paciente bem pesado, eu não vou conseguir prestar uma assistência, principalmente se ele for acamado, decente se eu não tiver a colaboração do meu colega. E se o meu colega tiver com esse paciente pesado, ele também não vai conseguir prestar a assistência adequada e também vai se prejudicar, né? Coluna, saúde, força e assim por diante. Então, é humano da nossa parte auxiliarmos os nossos colegas. Tudo bem? Isso também tem a ver com humanização. Sim, Patrícia. Infelizmente, as pessoas às vezes não entendem. Pois é. Que bom que vocês gostaram. Bom, então, quando a gente fala desse trabalho em equipe, vocês têm que entender que nada pode segurar, nada pode impedir, né, de ser feito, de ser realizado quando há união. Alguns, às vezes, ficam, igual a gente vê aí nessa foto, né, fica mais embaixo, sustentando os outros, e às vezes aquele que está lá em cima, ele é o que vai pegar, né, a cereja do bolo, a maçã, ele vai estar lá em cima. Só que o que está lá em cima também, ele pode cair e se machucar. O que isso tem a ver? Todos da equipe, eles vão ter todos terão um papel importante. Alguns aparecem mais, alguns aparecem menos, alguns fazem um pouquinho mais, outros sustentam um pouquinho mais. Só que quando nós estamos comprometidos com um objetivo, tudo favorece. E qual é o nosso objetivo como profissionais da saúde? Levar saúde, conforto, segurança ao paciente, né? Amenizar a dor, amenizar
o sofrimento. Então, se vocês tiverem esse objetivo, nada vai parar vocês, tudo bem? Então, pensando ainda em trabalho em equipe, vamos finalizar essa parte aí vendo um videozinho sobre o que é trabalho em equipe. Então, eu vou abrir para vocês. Espera aí. Esse vídeo vai ilustrar para vocês um pouquinho do que é esse trabalho em equipe. Às vezes a gente faz muita questão, sabe, de algumas coisas. O colega pede para ir tomar café primeiro, e aí você já queria tomar café primeiro, né? E aí fica aquela guerrinha, né? Aquela briguinha de quem vai tomar café primeiro. A gente tem que tentar entender que nem sempre a ordem dos meus fatores são mais importantes, né? A gente tem que tentar entender que às vezes a necessidade do outro também é importante. Então, eu não posso subestimar o meu colega, eu não posso subestimar aquela situação. Eu preciso entender, não, peraí, será que nesse momento o colega está pedindo para ir primeiro? Será que ele tem alguma necessidade? Eu posso conversar, eu posso tentar entender, né? Não, peraí, colega, por que você precisa ir agora? Dá para a gente conversar? Eu quero ir, por exemplo, né, para ir almoçar. Você pode falar, posso ir primeiro? Nossa, eu estou passando mal, precisava muito. O que não pode acontecer? O abuso, né? Às vezes a gente, infelizmente, tem algumas pessoas que abusam da boa vontade dos outros e não conseguem ceder. E no trabalho em equipe a gente precisa ceder, tá bom? Vou passar para vocês, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E aplicassem na vida de vocês, tá bom? Deixa eu ver se dá para visualizar. Agora sim.